Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós iremos tratar sobre a coesão textual, que vocês encontram na página 229 do livro de vocês, certo? Quais são os elementos de coesão, né? Nós temos a coesão referencial, a coesão sequencial. Para iniciar, nós iremos retomar um trecho do texto Lugar da Publicidade na Liberdade de Imprensa. Encaramos essas interrogações com algum método e com um pouco de calma. Quando falamos em sustentação ou em ponto de apoio, estamos falando em base institucional, em legitimidade. Ao mesmo tempo, estamos falando em fonte de recursos, em viabilidade financeira. A sustentação deve ser compreendida no plano político e também no plano econômico. Então, ao ler o trecho dessa reportagem isoladamente, sem conhecer o texto de onde foi extraído, você consegue saber a que se refere a expressão essas interrogações destacada acima? Então, não, né? Uma vez que o referencial da expressão essas interrogações está em informações empregadas anteriormente a ela, né? Se a gente não tiver acesso, a gente não sabe do que se trata. Volte ao texto e copie a parte que dá sentido à expressão essas interrogações no trecho aqui destacado. É o seguinte trecho. Há quem diga que o direito de anunciar mercadorias é o pilar de sustentação do jornalismo independente. Será isso mesmo? Qual é, afinal de contas, o ponto de apoio econômico e também político da atividade profissional daqueles que estão incumbidos de informar a sociedade sobre os assuntos de interesse público? Como se classifica a palavra essas que acompanha o substantivo interrogações? É um pronome demonstrativo. Agora, observe a expressão ao mesmo tempo. Considerando apenas a oração em que está inserida, é possível entender o sentido que o autor do texto deseja expressar ao empregá-lo? Por quê? Não também, porque a expressão indica um tempo paralelo, né, simultâneo em relação às ações mencionadas no período anterior. Que informações são necessárias para entender o sentido dessas expressões no contexto? Copie-as. Quando falamos em sustentação ou em ponto de apoio, nós estamos falando em base institucional, em legitimidade. Então, nós chamamos de recursos de coesão os recursos da língua portuguesa que ajudam a fazer ligações entre as ideias expressas em um texto. Isso acontece porque o texto é como um tecido, em que se juntam fios para dar unidade de sentido à mensagem transmitida e, por consequência, tornar mais fácil o seu entendimento. A coesão textual é a conexão linguística que possibilita a amarração de palavras, expressões e ideias. Dessa forma, há elementos textuais que podem estabelecer uma coesão referencial e outros que estabelecem uma coesão sequencial no interior de um texto. A coesão sequencial constitui-se de recurso que possibilita a progressão textual por meio de marcadores verbais e conectivos, a exemplo das conjunções que colaboram para a progressão temática do texto. A coesão referencial ocorre quando determinado elemento textual faz referência a outro, retomando. É o caso do exemplo do excerto que nós lemos. Da mesma forma que a coesão sequencial, a referencial colabora com a articulação das frases e dos parágrafos. Por exemplo, no trecho transcrito da notícia, o pronome demonstrativo essa faz referência a algo que foi citado anteriormente. E a palavra interrogações serve, ao mesmo tempo, para retomar o sentido do que foi dito antes e ajudar na progressão das ideias apresentadas pelo texto, evitando repetições de termos. A expressão essas interrogações, nesse caso, é um elemento de coesão referencial que retoma a ideia anterior, ou seja, as interrogações propriamente ditas. Além dos pronomes, outras palavras retomam termos ou ideias anteriores do texto. Veja algumas classes, tipos de palavras ou procedimentos que podem funcionar como recursos de coesão referencial. Pronomes como o, ali, seu, sua, esse, essa, aquele. Advérbios aqui, ali, lá, aí. Repetição de nome ou parte dele, exemplo, a educação para o consumo deve ser o foco da discussão sobre a publicidade voltada para o público infantil. A proibição desse tipo de publicidade não é a saída mais adequada. Numerais, exemplo, a presidente da comissão considerou duas reflexões. Na primeira, se desejamos uma sociedade pautada no ter ou no ser, e a segunda, se as crianças têm pensamento crítico em relação aos estímulos a que são sujeitas. Uma palavra síntese, olha o exemplo. Ressaltou ainda que a iniciativa tem o respaldo da Constituição Federal. Né? Então, a iniciativa retoma a ação. A elipse, que é a omissão de uma palavra na frase. Exemplo, a missão primeira da publicidade tem a ver com sustentar a imprensa, mas com alcançar seus clientes, onde quer que eles estejam. Isso não a torna mais feia ou mais bonita, apenas é o que é. Né? Então, a palavra publicidade foi suprimida.
Associação, um termo retoma outro por manter entre si uma relação de sentido naquele parágrafo, naquele determinado contexto. A boneca representou um marco na história, na indústria de brinquedos brasileira. É o primeiro produto de sucesso cuja estratégia publicitária não contemplou a televisão. Palavras ou expressões sinônimas ou quase sinônimas. Exemplo, é o primeiro produto de sucesso cuja estratégia publicitária não contemplou a televisão. Sua mídia foram os vídeos gravados por youtubers, crianças e adolescentes. Metáfora, né, também é um recurso de coesão. Imprensa e publicidade seriam, enfim, as duas pernas com que o corpo da liberdade de expressão consegue caminhar. Epítetos, palavras ou expressões que dão qualidade a um ser, atribuição de qualificativo, elogioso ou ofensivo a algo ou alguém. Os patrocinadores das peças publicitárias devem contribuir na educação dos jovens consumidores. E nominalizações, transformação de um verbo ou uma classe gramatical em um nome, exemplo. A publicidade infantil deve ter regulamentação legal, porque publicar para crianças sem avaliar efeitos pode significar risco. Releia mais esses trechos do texto, Lugar da Publicidade na Liberdade de Imprensa. E por meio das perguntas, propostas e respostas dadas, veja como se estabelece a coesão entre as ideias que apresento. No mais, a imprensa precede a publicidade, mas ainda a liberdade de imprensa abre horizontes para a liberdade de anunciar. Do ponto de vista dos jornalistas, enxergar essas distinções ajuda a evitar identificações entre os interesses gerais do mercado anunciante e os interesses gerais da imprensa. Identifique as expressões do primeiro trecho que correspondem à expressão a essas distinções empregadas no segundo trecho. As expressões liberdade de imprensa e liberdade de anunciar. Qual é a função dessa expressão no segundo trecho? Evitar a repetição de expressões liberdade de imprensa e liberdade de anunciar empregadas no primeiro trecho com as quais estabelece relação de sentido. A expressão mercado anunciante faz referência à imprensa ou à publicidade? Faz referência à publicidade. Que relação nós podemos estabelecer entre os termos publicidade e mercado anunciante no contexto da notícia? A publicidade se refere às propagandas veiculadas na mídia e que são patrocinadas pelas empresas, né, o mercado anunciante, que tem como objetivo anunciar seus produtos, ou seja, dar publicidade e divulgar. Podemos afirmar que há coesão entre esses dois trechos? Sim, né, porque os elementos que ligam os dois trechos por meio de uma associação, que é a coesão referencial, contribui para que se estabeleça entre eles uma relação de sentido, já que amarram, né, conectam as ideias expressas por ambos. Aqui eu tenho um mapa mental sobre a coesão, né, os dois tipos de coesão, sequencial e a referencial, na qual a coesão referencial, né, utiliza como recursos pronomes, sinônimos, epítetos, advérbios, metáforas e uma palavra, um termo síntese, né? Já os recursos de coesão sequencial utilizam conectivos, que são as conjunções, palavras ou expressões denotativas, advérbios, né? Ou ganchos semânticos, como antecipação, retomada e frases de apoio. Chegamos ao final. Fiquem em paz e até a próxima.